Só levanta suas mãos aonde você está. Ergue as suas mãos aos céus. Essa é uma noite que o Senhor Deus, Ele está aguardando e te escolhendo, te chamando, para Ele falar: eu ainda estou movendo na tua vida mesmo quando você não vê. Eu faço mesmo quando você não enxerga. Eu te toco mesmo quando você não sente. Aonde você está, só começa a agradecer ao Senhor. Fala: Senhor, obrigado porque hoje o Senhor marcou um encontro comigo. Essa noite nós já vimos cura. Senhor, obrigado porque eu saí curado desse lugar, porque eu recebi uma palavra hoje. Só começa a agradecer, Vockets. Ergue a sua voz e rende um lugar de gratidão ao Senhor. Sim, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é fiel do começo ao final. O Senhor é aquele que é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Você é aquele que era, que é e que há de vir. Senhor, nós te entronizamos essa noite. Tem total liberdade. Mas nós te pedimos por mais. Nós sabemos que ainda existe mais. Então nós oramos por liberdade na tua presença. Nós oramos por cadeias sendo quebradas. Nós declaramos todo espírito de medo batendo em retirada em nome poderoso de Jesus. Todo espírito de ansiedade saindo daqui agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos aqui estão sentindo a presença de Deus? Estão sentindo que falando: cara, hoje eu de fato entendi que Jesus, Ele está vivo. Eu não sei vocês, mas a gente viu algumas curas, algumas palavras sendo entregues, e esse é Cristo que está vivo, que se move em nosso meio ainda, amém? Vocês estão comigo? Não estou ouvindo, vocês estão comigo? Glória a Deus. Então eu queria convidar vocês a virem bem mais perto aqui, e vocês tomarem o seu lugar aqui no chão, que vocês possam sentar aqui um pouco. A gente vai mudar um pouco a dinâmica de como está acontecendo. Se a gente puder só acender um pouco das luzes aqui do meio. O Senhor tem sido bom, não é verdade? Às vezes a gente vem sem saber o que vai acontecer, a gente vem sem saber qual é a nossa verdadeira expectativa, mas Ele é aquele que sempre nos surpreende. Ele é aquele que sempre faz infinitamente mais do que nós pensamos e imaginamos. E se você consegue, eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus comigo lá em Atos 9. Atos 9, de 3 a 5. Atos 9, de 3 a 5 diz: na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz e lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. E essa é uma história que talvez você conheça ou não conheça, que muitos chamam que é o caminho de Damasco. E o caminho de Damasco nada mais é marcado pela história de Saulo, que era uma pessoa, um fariseu que perseguia cristãos, matava cristãos, açoitava cristãos, mas ele estava indo para Damasco, indo com uma carta oficial e perseguir outros cristãos lá de Damasco. Mas no meio do caminho ele vê uma forte luz brilhar sobre ele, e do nada ele fala: meu Deus, eu não estou enxergando mais nada. Quem és tu? Quem és tu que está aqui? Quem é você, Senhor? E ali Jesus, ele se apresenta e fala: eu sou aquele que você persegue. E por que eu estou falando isso? Quando eu estava orando essa noite, algo que eu senti muito forte é que de fato o Senhor, Ele reservou um encontro para mim, para você, para você, para você. Talvez você veio aqui sem entender o porquê você veio, talvez você veio com um convite de algum amigo seu, e você caiu aqui essa noite. Mas deixa eu te falar uma coisa: o Senhor, Ele quer te marcar essa noite, Ele quer falar com você. Talvez você já recebeu uma palavra, talvez você foi curado essa noite, mas ainda existe mais. Só que a gente precisa estar com o nosso coração aberto e falar: Senhor, ainda existe espaço para que venha a ser derramado o seu amor, para que venha a ser derramada a tua palavra, para que venha a ser derramado mais poder. Mas o nosso coração precisa estar aberto. E é muito legal ver porque Saulo, ele é aquele que de fato
Ele não tinha medo, ele era um homem que era estudado, um homem que tinha influência, que tinha autoridade por onde ele passava. Ele ia perseguir os cristãos, ele ia, quebrava tudo da onde ele estava, para de fato não ver o evangelho sendo propagado. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que quando Jesus ele nos encontra, quando Jesus fala conosco, nada mais importa. Quando nós encontramos a presença de Deus, quando nós temos um encontro face a face com Jesus, nada mais importa. Naquele momento, quando Saulo, ele se viu cego, sem entender nada, aquela luz brilhando no rosto dele, nada mais importava, porque ele sabia que alguém muito mais poderoso, muito mais influente, com muito mais autoridade estava encontrando ele. E o texto diz que Saulo, ele caiu por terra e ouviu uma voz e lhe dizia: o maior inimigo da nossa vida, o maior inimigo da nossa devoção diária, não é necessariamente o nosso pecado declarado, mas sim as coisas boas que ganham o lugar errado. E talvez você venha aqui e está falando: cara, eu estou passando por um momento de crise, eu estou até passando por uma temporada boa, eu estou passando por algumas séries de problemas na minha vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, às vezes você só entrou no piloto automático. E talvez o Senhor falou: ei, eu quero que você vá sábado à noite na Zion Church, para que você possa de fato entender que eu estou com você, que eu sou aquele que está te chamando pelo teu nome, que eu sou aquele que está te chamando e resgatando a tua identidade, está te trazendo um propósito mais uma vez. Talvez você veio aqui sem saber o porquê você veio, mas deixa eu te falar uma coisa, existe algo único para a sua vida, mas você precisa acreditar. E Saulo, quando ele encontra Jesus, quando ele tem esse encontro, ele começa a acreditar e ter fé que Jesus ele é muito mais poderoso do que qualquer homem ou do que qualquer coisa aqui nessa terra. Mas muitas vezes nós recebemos muitas palavras, nós temos promessas, profecias são liberadas sobre as nossas vidas, mas o problema é que muitas vezes nós não acreditamos naquilo que está sendo liberado sobre nós. E essa é uma noite de nós entendermos que sim, o Deus Todo-Poderoso, Ele confia em você. Se Ele não confiasse em você, Ele não te daria a palavra. Se Ele não confiasse em você, Ele não te chamaria pelo teu nome. Ele não te convocaria, não colocaria um encargo sobre a sua vida. E é a mesma coisa que acontece com Saulo. Saulo ele perseguia cristãos, ele torturava cristãos. Mas ele fala: eu tenho um propósito, eu preciso trazer à existência o teu chamado, eu preciso trazer à existência quem você é. Não importa o quão alto cargo você é, não importa se você é médico, se você é advogado, se você é professor, se você não é formado ainda, Deus tem uma identidade, e Ele quer trazer à tona essa noite, Ele quer trazer o seu verdadeiro DNA à tona. Mas exige uma postura do nosso coração, em se portar e falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, quem é você? Talvez você é uma pessoa que tem vindo na igreja durante toda a sua vida, ou talvez você tenha vindo no Vox, no Eclectus, no Flow, no Rise, sábado após sábado, link após link durante a semana, domingo após domingo, mas talvez você não saiba de fato quem você é. E quando Jesus nos encontra, quando nós temos um encontro face a face com a presença de Cristo, não tem como a gente sair da mesma forma. Não tem como a gente sair da mesma forma depois que nós encontramos aquele que é a verdade, aquele que é a vida, aquele que é o caminho. Mas chegou o tempo de a gente acreditar que de fato existe uma identidade sendo liberada para mim e para você, para que nós venhamos nos posicionar e viver os propósitos do Senhor nessa terra. O Senhor Ele sonha com você, mas será que nós temos sonhado com o Senhor? O Senhor Ele sonha que nós venhamos estabelecer o reino dEle aqui. Mas será que nós também temos sonhado ou buscado sonhar os sonhos de Deus para essa terra? Porque a partir do momento que Saulo teve o encontro, ele falou: Senhor, quem és tu? É Jesus? Então eu vou seguir, vai mudar o meu nome, vai ser Paulo a partir de agora, e eu vou ser aquele que vai escrever cartas, eu vou ser aquele que vai pregar o teu evangelho, eu vou ser aquele que vai discipular as nações. Qual é a postura do seu coração quando você encontra Jesus? Será que quando você tem um encontro com Jesus, o seu coração muda, sua mente muda, sua postura muda? Será que os teus pais percebem quando você tem um encontro com Jesus dentro da tua casa? Será que os teus colegas da tua faculdade percebem quando você encontra Jesus? Opa, tem alguma coisa diferente ali nele. Opa, tem alguma coisa que está meio diferente. Eu acho que, não sei, deixa eu perguntar ali o que mudou. A gente precisa entender que quando nós somos tocados, nada mais importa. Quando a luz de Jesus brilha, ela nos derruba das nossas falsas seguranças. Percebemos que o nosso zelo sem a presença real dele não significa nada. Uma vida sem a verdadeira presença de Deus não significa nada.
E talvez você é uma pessoa que é rato de igreja, tá, não sei, há 10, 20, 15, sei lá quantos anos na igreja. Só que talvez você entrou aqui essa noite e falou, opa, fazia muito tempo que eu não sentia essa parada aqui. Fazia muito tempo que eu não sentia essa presença. Fazia muito tempo que eu não via um mover assim do Espírito Santo. Cara, eu fui tocado essa noite. Talvez você é uma pessoa que está assim. Mas talvez você é uma pessoa também que está duvidando. Falando, será mesmo que essas curas são reais? Será mesmo que encontrar, ouvir a voz de Jesus, ouvir a voz de Deus audivelmente é algo real? Será que tudo isso daqui que a gente está vendo, a gente intercessão, será que isso daqui é real? Deixa eu te falar uma coisa, é real. É real. A gente experienciou aqui pessoas sendo curadas. Cadê o Vitor? O Vitor aqui estava com dor, a gente foi jogar futebol e hoje de manhã ele falou, cara, eu vou parar um pouco de jogar porque eu estou com dor na minha lombar. Ele foi 100% curado. Jesus, ele está vivo, mas a gente precisa entender que ele está aqui querendo te encontrar face a face. Ele está falando, ei, eu estou te chamando pelo teu nome, mas qual será a sua resposta? Será que a gente vai entender que para a gente ter um novo nível de intimidade com o Senhor, para a gente voltar aos caminhos dEle, para a gente entender as palavras, ser obediente das palavras de Deus, será que a gente está conseguindo renunciar àquilo que precisa ser renunciado? Porque no mesmo versículo, na mesma passagem, Saulo pergunta, quem és tu, Senhor? Essa pergunta de Saulo marca o início de uma nova vida, mas também o início de uma grande renúncia, porque você aceitar Jesus é de graça, mas seguir a Ele custa a tua vida inteira. Você aceitar Jesus é de graça, mas você viver uma vida de discipulado, uma vida de seguir a Ele, seguir as ordenanças, obedecer a palavra dEle te custa tudo. Exige uma renúncia. E Saulo, a partir do momento que ele teve o encontro, ele falou, ei, nada mais importa. Não importa o que eu tenho que renunciar, não importa o que eu tenho que abrir mão, não importa aquilo que eu vou fazer. Não importa, porque eu sei que Tu és o Senhor que tem palavras de vida eterna. Eu sei que Tu és aquele que é o caminho, é a verdade e é a vida. E se eu for para um caminho que você não está, não existe vida verdadeira, não existe verdade. E hoje o Senhor está falando, qual é a verdade que tem entronizado o teu coração? Qual é a verdade que tem reinado no teu coração? Qual é o caminho que você tem tomado dia após dia? Será que existe vida dentro de você hoje? Ou será que você está vivendo uma vida no automático, que cada dia você fala, meu Deus, eu estou só sobrevivendo, eu espero que sábado passe para que chegue domingo, e domingo passe para que venha segunda? Isso não é viver, isso é sobreviver. E Saulo, na verdade, ele estava sobrevivendo, até que Jesus ele pega, faz ele ter um encontro com ele, marca um encontro com ele e fala assim, ei, agora eu estou te mostrando o que é viver de verdade. Agora eu estou te mostrando por que você nasceu, para o que você nasceu, esse é seu propósito, esse é o seu chamado. E talvez você está aqui hoje falando, não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei ainda, eu não me encontrei aqui ainda nessa terra. Mas deixa eu te falar uma coisa, existe esperança. Existe esperança para mim e para você. Você não precisa ficar se remoendo ou falando, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu vou viver, eu não sei como que eu vou fazer, eu não sei como que vai ser a minha semana que vem. Mas Jesus ele está falando, ei, será que eu posso te derrubar do cavalo, você cair no chão, ficar cego e você entender que eu sou o Senhor da tua vida? Abre mão do teu controle. Essa é uma noite que o Senhor está falando, será que você consegue abrir mão do teu controle? Porque quando ele encontra Saulo naquele caminho para Damasco, ele está falando, Saulo, você pode ser o homem influente que for, você pode ser o homem que tem o poder que for, você pode ter perseguido os cristãos que for, você precisa entender que você não sabe quem você é, você precisa entender que a tua vida nunca esteve no teu controle. E existe um chamado para mim e para você essa noite, e o Senhor falando, será que você consegue devolver o controle que nunca foi seu da sua própria vida? Será que você consegue me enxergar face a face e falar, Senhor, me perdoa, porque eu tenho desobedecido aos teus estatutos, eu tenho desobedecido a tua palavra, eu tenho vivido dentro da igreja semana após semana, mas eu não tenho vivido uma vida verdadeira com você. Eu entro no meu quarto, eu nem te busco, eu vou para a minha faculdade, eu não abro a boca para falar de você, eu entro na minha casa e eu não sirvo a vida dos meus pais. Será que hoje nós conseguimos de fato devolver o controle que pertence a Ele? Eu só queria te convidar a fechar os teus olhos agora. E talvez você chegou aqui essa noite aflito, com medo, com muitas dúvidas, inseguranças. Mas uma coisa é fato, quando Deus chama, nada mais pode importar.
Assim como Saulo, que se tornou Paulo, nada mais importava além da presença de Cristo, nada mais importava além de seguir a Jesus, porque ele sabia, ele tinha achado a pérola de grande valor da vida dele. E essa noite o Senhor está fazendo um convite para mim e para você. Será que eu posso? Será que você consegue ver essa pérola de grande valor nas tuas mãos? Será que você consegue abrir mão das tuas vontades, da tua zona de conforto, dos teus medos, da sua insegurança? Será que você consegue abrir o seu coração? Eu sinto que existem pessoas que talvez não entendem as próprias emoções ainda. Talvez você é uma pessoa que muita gente fala, meu Deus, você é uma pessoa que tem problemas, carrega uma bipolaridade. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso é uma mentira e quebrado está sobre a tua vida. Eu declaro em nome de Jesus por alinhamento de emoções. E talvez você veja aqui essa noite sem esperança, sem conseguir ver uma luz no final do túnel. Talvez você veja aqui essa noite sem saber o que você ia comer amanhã, fazer amanhã, trabalhar semana que vem. Talvez você perdeu o seu emprego nessas últimas semanas e você tenha estado preocupado e aflito. Mas o Senhor é aquele que provê tudo, do começo ao final. Ele é aquele que não deixa faltar absolutamente nada. E ainda de olhos fechados, esse é um ambiente seguro. E talvez você veja aqui essa noite sem esperança. E você fala, cara, eu nunca confessei a Cristo. Talvez é a primeira noite que eu estou vendo todo esse mover e eu nunca de fato professei que eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Talvez você nunca aceitou Jesus, você está aqui hoje e nunca aceitou Ele. E eu queria te fazer o convite, se você nunca aceitou a Jesus, existe um convite essa noite para Jesus falar, eu quero habitar dentro da tua vida, dentro de você. Se você é essa pessoa que está sentindo no seu coração, que está tendo entendimento do que o Senhor está falando com você, todos estão de olhos fechados. Eu só gostaria de que você levantasse a sua mão e desse um passo de fé e falasse, essa noite eu quero fazer um compromisso com Cristo, porque eu não quero mais reter o controle, eu não quero mais estar com essa insegurança, porque eu sei que existe alguém que é o caminho, é a verdade e é a vida. Se você hoje quer tomar essa decisão, eu só queria que você levantasse as suas mãos. E talvez você se pega no lugar de que você tem estado na igreja durante muitos e muitos anos. Só que você tem achado, cara, eu não estou conseguindo mudar, eu não estou conseguindo encontrar Cristo, eu não estou de fato entendendo aonde eu estou, qual é que é o meu estado, qual que é o processo que eu estou vivendo. E talvez essa noite o Senhor está falando, eu quero me reconciliar com você. Um dia você já aceitou, mas hoje é uma noite que eu quero marcar um novo aliança, um novo compromisso com você. Se você é essa pessoa que quer fazer um novo compromisso, quer abrir mão das tuas vontades, quer abrir mão dos teus desejos, levanta a sua mão no seu lugar e você fala, hoje eu quero um novo compromisso com Cristo. Eu entendo que eu tenho vivido a minha vida segundo os meus jeitos, segundo os meus padrões, mas hoje eu quero viver uma vida de acordo com o que o Cristo tem. Aquilo que os sonhos de Deus, eu quero receber os sonhos de Deus, entender os sonhos de Deus. Eu não quero mais viver uma vida segundo os meus padrões, segundo aquilo que eu acho certo. Levanta a sua mão bem alto. Você que hoje fala, eu preciso me reconciliar com o Senhor. Eu preciso de uma nova aliança. Glória a Deus. Podem abrir os olhos e todo mundo junto vai fazer uma oração. A oração de confessar Jesus. Talvez você já fez essa oração, mas é tempo de a gente de fato falar, Senhor, renova em mim. Mesmo que você já aceitou e tem certeza, fala, Senhor, renova em mim essa aliança essa noite. Vamos fazer isso junto? Vamos fazer isso com as pessoas que querem voltar, renovar a aliança, aceitar Jesus essa noite? Vamos fazer todo mundo isso junto, como família na fé? Então levanta onde você está. E que a gente possa junto celebrar, porque existe festa no céu essa noite. A gente precisa entender que existe festa no céu. Então onde você está, só fecha os teus olhos, coloca a tua mão no teu coração e repete comigo, Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti e declaro que cansei de fugir da Tua presença. Essa noite eu me arrependo dos meus pecados,
das minhas tentativas de me guiar, de guiar a minha própria vida. Creio no teu sacrifício na cruz. Creio na tua ressurreição. Recebe-me como teu filho, como tua filha. Derrama o teu Espírito sobre mim e me ensina a caminhar na tua verdade todos os dias. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me enche com o teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Existe festa no céu. Aonde você está, só levanta as tuas mãos. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é aquele que de fato tem nos alcançado, assim como o Senhor alcançou Saulo naquele caminho para Damasco. O Senhor é aquele que está ressignificando propósitos. O Senhor é aquele que está acendendo novos sonhos. E nós declaramos que essa noite nós venhamos buscar os teus estatutos, que nós venhamos buscar o teu direcionamento, em nome de Jesus. Amém.
cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, e à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais, tudo perde. Cante isso como a sua oração. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Cante mais uma vez. Eu estou aprendendo. À medida em que te tudo perde o seu valor. Onde você está, continua declarando isso para o Senhor. Continua falando que Ele é a sua satisfação. Continua falando que tudo perde o valor diante do Senhor. Tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida que te conheço mais, tudo perde seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais à medida em que te conheço tudo perde o seu valor. Sim, Senhor, tudo perde o valor diante da tua presença. Tudo perde o valor diante de quem o Senhor é, Deus. Pai, nós te amamos. Senhor, nós reconhecemos a tua presença nesse lugar. Nós reconhecemos quem o Senhor é. Nós reconhecemos o teu valor, Senhor.
Senhor, nós já buscamos em tantos lugares aquilo que só nós encontramos em Ti. O Senhor é a nossa satisfação, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é o nosso amado. Se o Senhor é o seu amado, começa a falar isso agora para Ele. Sim, Senhor, o Senhor é o nosso amado. O Senhor é o amado das nossas almas. O Senhor é aquele por quem as nossas almas anseiam, Deus. Não existe outro além do Senhor. Não existe outro além do Senhor. Não existe outro além do Senhor. E hoje, Deus, nós nos posicionamos como aqueles que escolhem gastar a vida pelo Senhor, gastar a vida pelo Teu nome. Então, se você está aqui e você se posiciona nesse lugar e fala: Senhor, hoje eu escolho gastar minha vida por Ti. Deus, não para satisfazer os meus próprios desejos, não para os meus próprios interesses, mas, Senhor, eu escolho gastar minha vida, os meus melhores dias, para Te entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, Senhor. Sim, Senhor, aqui está uma geração que Te anseia. Aqui está uma geração que busca pelo Senhor. Aqui está uma geração que se nega, Deus, por amor a Ti, por amor à Tua presença. Sim, Senhor, nós Te escolhemos, nós Te pertencemos. Onde você está, se você fala em línguas, começa a dar vazão para o Espírito de Deus nesse lugar. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Vinho novo, fôlego novo sobre nós, Senhor. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, levanta a sua mão agora. Se você precisa, se você anseia pelo batismo no Espírito Santo nessa noite, eu sei que o Espírito Santo, ele não é um arrepio, ele não é uma energia, mas ele é uma pessoa. E ele está aqui nesse lugar. Jesus anseia nos batizar com o Espírito nessa noite. Então, se você anseia pelo batismo no Espírito Santo, levanta a sua mão agora. Os ministradores vão até você. Existe uma promessa do Senhor. E a promessa do Senhor é que nós receberíamos o Espírito de Deus. Nós seríamos batizados. João batiza com água, mas Jesus é aquele que batiza com o Espírito. Então, Pai, nós oramos sobre todos aqueles que querem o batismo no Espírito Santo. E nós oramos: Jesus, batiza, batiza nessa noite. Nós oramos que sejam cheios e cheios, 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 cheios. Chora, chora,
Você que levantou a mão do batismo do Espírito Santo, levanta a sua mão mais uma vez para eu te ver. Todo mundo aqui é batizado no Espírito Santo? Quem não é? Tem mais alguém que não é batizado no Espírito Santo ainda? Levanta a sua mão bem alto para eu te ver. Então a gente está indo até você. Mas algo que eu quero trazer antes da gente orar mais uma vez por isso é que, como eu falei, o Espírito Santo, ele não é um arrepio, ele não é uma eletricidade no meu corpo, mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é Deus. O que nós cremos é que no Deus triuno, então Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Então quando a gente fala do Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus. E como uma pessoa, o Espírito Santo, ele tem as suas vontades, ele tem os seus desejos. O Espírito Santo, ele também tem as suas emoções. A palavra fala em Efésios 4, não entristeçam o Espírito de Deus. A gente vê também ao longo da palavra, né, os apóstolos, Paulo, seus companheiros, os apóstolos sendo impedidos pelo Senhor de entrar em algumas regiões e sendo direcionados para outras, porque o Espírito Santo, ele tem uma vontade. E Ele é aquele que fala conosco. E quando a gente fala do batismo no Espírito Santo, é importante que a gente entenda que Jesus nos fala sobre o batismo no Espírito Santo. Jesus nos deixa essa promessa. E a palavra fala em Atos 1. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, nos quais falava acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados pelo Espírito dentro de poucos dias. E a partir do versículo 8 fala: mas vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, quando a gente fala do batismo do Espírito Santo, é uma promessa. E diante de uma promessa de Deus, a gente tem duas posições. Ou a gente acredita e a gente se apropria em fé, ou a gente começa a duvidar. Então hoje, se você ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, fala: Senhor, eu me aproprio dessa promessa. Para toda promessa existe um sim e um amém do Senhor. O batismo no Espírito Santo não é para pessoas que são especiais, mas a palavra também fala que o batismo no Espírito Santo, ele é para todos. Lá em Atos 2 fala: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E quando a gente fala sobre o batismo, o que é? O batismo no Espírito Santo, nós somos revestidos com poder para nós sermos testemunhas de Cristo aqui na terra, né? Com poder sobrenatural do Senhor. E quando nós falamos do batismo,
O Espírito Santo, ele nos enche, ele enche o nosso espírito, isso começa a transbordar para a nossa alma, de forma que o nosso corpo também é impactado. E a gente crê no falar em línguas como a primeira manifestação do batismo. E como eu falei, quem batiza é Jesus. O batismo, ele pode acontecer pela vontade do Senhor, pelo ato soberano do Senhor, ou ele pode acontecer pela imposição de mãos. E hoje, você que ainda não é batizado, tem alguns líderes da casa ao seu lado para que a gente ore. Então, feche os seus olhos, você que ainda não é batizado. Comece a reconhecer a presença de Deus nesse lugar. Como eu disse, o Senhor, ele te faz digno dessa promessa. Essa promessa é para você. Então também, se você acha que existe algum tipo de incredulidade, que você fala, isso não é para mim, agora começa a se arrepender diante do Senhor e falar, perdão, Deus, pelo tempo que eu achei que isso não era para mim, mas Senhor, eu me aproprio dessa promessa nessa noite. E agora os ministradores, eles vão começar a orar pedindo que Jesus os batize. Pedindo para que você seja cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo te encha agora nesse momento. E você que está recebendo essa oração, só seja cheio. Esse não é o momento de orar em português, esse não é momento de falar palavras repetitivas, só seja cheios do Senhor e deixa o fluir de Deus te tomar. Chora, catarandaralararararia babababase, catarandaralararararia basso. Chora, andaralaria babababase, catarandaralarararia babababasso. Cheira, catarandaralararararia babababase. Sim, Jesus, o Senhor está presente nesse lugar. O Senhor se faz presente aqui e nós oramos, Jesus, que essas pessoas elas sejam batizadas com Teu Espírito nessa noite. Pai, nós oramos, enche, nós oramos pelo encher do Espírito sobre eles. Chora, catarandaralarararararara bababababase. Chocatarandaralararararia bababababasso. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Bababababase. Cheia, bababababase. Mais Espírito Santo. Você que não está recebendo a oração, você que já é batizado no Espírito Santo, começa a orar em línguas agora, começa a pedir por mais do Senhor. Existe algo do Senhor, existe uma capacitação nova para você essa noite. Então você que não está recebendo a oração do batismo, se posiciona para receber no Espírito tudo que você tem para receber essa noite.
Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês, pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito, diz o Senhor. Não saiam do Pockets, mas esperem pela promessa do meu Pai, do qual falei a vocês. Então onde você está? Você que já é batizado, fecha os teus olhos e começa a falar: Senhor, derrama! Senhor, derrama! Começa a clamar no teu lugar e fala: Senhor, me toca! Oh, Lacatarabababacê! Enche esse salão, Espírito! Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, de todo Pernambuco. Não nos envergonhamos da palavra do Senhor. Não nos envergonhamos do toque do Senhor. Aonde você está, recebe uma nova porção.